Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Apenas este versículo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Este versículo fala, na leitura que podemos fazer, de 5 fatores essenciais à igreja. Lucas, após a narrativa da conversão de Saulo de Tarso, ele faz um parêntese para fazer a citação desse texto que temos lido. Os Atos dos Apóstolos dividem-se antes da conversão de Saulo e depois da conversão de Saulo. E aqui nesse texto, o historiador registra: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria, primeiro, tinham paz. Segundo, eram edificadas. Terceiro, se multiplicavam. Quarto, andando no temor do Senhor. E, finalmente, na consolação do Espírito Santo. Lucas registra, pelo menos nesse texto, 5 fatores que são essenciais, que são indispensáveis à igreja. A igreja aqui podemos entender de 2 maneiras: a igreja organização e a igreja organismo. Enquanto organização, a igreja é uma instituição, mas enquanto organismo, está falando de pessoas. E o texto sagrado nos informa que as igrejas, pluralidade, as igrejas em toda a Judéia, em toda a Galiléia e em toda a Samaria. Nessas 3 regiões, haviam dezenas e dezenas de cidades, províncias, distritos, aldeias, e todas elas muito evangelizadas. Consequentemente, haviam muitos cristãos. E o texto sagrado revela, o texto sagrado indica que as igrejas em toda a Judéia, em toda a Galiléia e em toda a Samaria, elas tinham paz. Isto é o primeiro fator que contribui para a dinâmica da igreja. É essencial, diz o texto,
que as igrejas tinham paz. A paz aqui não apenas ausência de guerras, ausência de conflitos, mas paz, principalmente, quietude na alma, tranquilidade, serenidade, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente das perseguições. E naquela época eram muitas contra as igrejas, mas o fato é que as igrejas tinham paz. Significa dizer que as congregações, as várias congregações espalhadas naquele vasto território, elas gozavam de paz. Os milhares de cristãos que serviam a Deus com fidelidade, com sinceridade, com obediência, eles também tinham paz. A Bíblia fala, palavra de Paulo escrevendo aos irmãos filipenses, capítulo 4 e o versículo 6, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4 e 7. O apóstolo Paulo destaca a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz fluía naqueles corações, a paz de Deus brotava naquelas almas. Aqueles irmãos tinham quietude na alma, aqueles irmãos tinham serenidade, tinham bem-estar, sensação de tranquilidade na alma, porque Jesus estava presente na vida e no coração de cada um deles. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. O salmista, no Salmo 119, versículo 165, ele declara: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Lucas tinha razão em informar que as igrejas em toda a Judéia, em toda a Galileia e em toda a Samaria, elas tinham paz. É a paz que brota no nosso ser, é a paz que brota na nossa alma, que nos fortalece, que nos anima, que nos encoraja. Jesus disse, e disse com propriedade: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus havia deixado a paz. A paz estava presente em cada vida, em cada coração. É por isso que as igrejas, elas tinham paz. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Quantas pessoas
vivem turbadas, ou seja, preocupadas, inquietas, desassossegadas, mas nós, a igreja, nós temos paz. O príncipe da paz, ele tem derramado a paz no nosso ser, e a paz, ela brota da nossa alma. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Nem precisamos ficar preocupados e muito menos ficar com medo, porque Deus, em Cristo, Ele nos tem dado a paz. O texto em Atos dos Apóstolos fala de 5 fatores essenciais à igreja. O primeiro, as igrejas tinham paz. Faz-me lembrar a palavra de um dos amigos de Jó para ele. Ele faz, em parte do seu diálogo com Jó, no capítulo 22, versículo 21, ele fala: une-te, pois, a Deus e tem paz. Quando nós nos unimos a Deus, de que maneira podemos nos unir a Deus? Ouvindo a sua voz, guardando a sua palavra, obedecendo aos seus conselhos, andando de acordo com a verdade. A Bíblia fala, Jó 22 e 21, une-te, pois, a Deus. Tiago fala, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A partir do momento em que nós damos passos em direção a Deus, comportamento gera comportamento. Quando nós temos compromisso com Deus, Deus tem compromisso conosco. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ele fala, une-te, pois, a Deus e tem paz. Quando nós procuramos na nossa vida, em nossas atitudes, em nosso comportamento, em nosso estilo de vida, procurar se unir a Deus, o resultado desta união, o resultado desta proximidade, o resultado desta comunhão é nós usufruir de paz. Mesmo diante das lutas, temos paz. Mesmo diante das dificuldades, temos paz. Mesmo nas agrúrias, temos paz. Mesmo na calamidade, nós temos paz, porque temos a Cristo, que é a nossa paz. Mas vamos seguir adiante. Afinal, são 5 fatores. O primeiro, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz. Segundo fator essencial à igreja, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo 31. Segundo, eram edificadas. As igrejas, elas eram edificadas. Os cristãos, eles eram edificados. A vida de cada um deles era edificada. Edificação sólida, edificação firme, materiais coesos, apropriados. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, ele traz uma palavra dentro deste assunto que estamos tratando. Primeira carta de Pedro, capítulo 2,
Versículo 5, a parte A. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedro, no caso, está se referindo à igreja, organismo, pessoas. E aqui ele trata como pedras vivas. A igreja não são apenas a parede, o prédio. Isto é um prédio, é a igreja, organização, instituição. Agora, a igreja, organismo, somos nós, pessoas. O apóstolo Pedro fala: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Esta casa espiritual, quando ela está bem edificada, é sólida, é firme, tem estabilidade. A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 24, versículo 3, que com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. A nossa casa espiritual, ela é edificada com sabedoria, ela é firmada com inteligência. E esta casa espiritual, que somos nós, pedras vivas, ela é edificada na palavra, ela é edificada na doutrina, ela é edificada nos preceitos e nos ditames da palavra, que é fiel e é digna de toda aceitação. Estão lembrados da palavra de Jesus no final do Sermão da Montanha, acerca dos 2 alicerces? Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. O texto fala que as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Aí, acerca desta edificação, disse Jesus, Mateus 7, 24 a seguir: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o que Jesus está dizendo, o ensinamento que ele estava trazendo no Sermão da Montanha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Veja que há uma coerência, há uma harmonia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Jesus disse: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Imaginemos um alicerce sendo cavado na rocha, sendo cavado na pedra. Deve ter dado muito trabalho, deve ter custado muito esforço e sacrifício, mas aquele homem era prudente. Ele queria uma casa firme, ele queria uma casa sólida, ele queria uma casa que tivesse estabilidade. Jesus fala que aquele que escuta as suas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combateram a casa, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando a nossa casa espiritual está edificada sobre a palavra,
quando a nossa casa espiritual está firmada no Evangelho, ela tem bases firmes, ela tem bases sólidas que vai resistir às intempéries, às agrúrias, às chuvas, os ventos, os rios, e a casa, ela continuará firme, porque está alicerçada na palavra. Assim, pois, é a nossa vida. Quando nós estamos firmados em Cristo, que é a rocha, quando nós estamos firmados na palavra, nos rudimentos da doutrina, desce a chuva, correm os rios, assopram os ventos, combatem a casa, mas a casa não cai, porque está edificada sobre a rocha. Mas Jesus prossegue dizendo, ainda no texto citado, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Para edificar a casa sobre a areia, não deu trabalho, foi fácil cavar os alicerces, mas não tinha firmeza, não tinha estabilidade, não tinha durabilidade. Assim são aqueles que ouvem a palavra, mas não as cumprem. São comparados a pessoas insensatas, a pessoas que não têm bom senso, a pessoas que não têm discernimento, a pessoas que não têm juízo. Em qual desses grupos nós fazemos parte? Será que fazemos parte daqueles que edificam a casa sobre a areia, ou daqueles que edificam a casa sobre a rocha? Os que edificam a casa sobre a areia, Jesus disse, são insensatos, ouvem a palavra, mas não guardam. Os que edificam a casa sobre a rocha são prudentes, ouvem a palavra e aguardam. Para finalizar este tópico e seguir adiante na reflexão, o último versículo diz, Mateus capítulo 7, versículo 27, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram a casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quem não tem uma vida pautada na palavra, quem não vive na obediência incondicional da palavra de Deus, é só questão de tempo, a casa vai cair. E geralmente é grande a sua queda. Assim como a casa que estava edificada sobre a rocha, a casa que estava edificada sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. A diferença é que a casa sobre a rocha tinha firmeza e resistiu às adversidades. Aquela, porém, edificada sobre a areia, não tinha segurança, caiu e foi grande a sua queda. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. 5 fatores essenciais à igreja. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria, primeiro, tinham paz. Segundo, eram edificadas. Para que possamos seguir ao terceiro fator, vamos antes ler Judas, versículo 20. Não há necessidade de citar capítulos, tendo em vista que tem apenas um. Epístola Universal do Apóstolo Judas, versículo 20. É o livro antes do Apocalipse. Vejamos o que diz Judas,
verso 20: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O apóstolo Judas recomenda aos irmãos, na sua epístola, que é universal, ou seja, escrita para todos os cristãos em todas as épocas. Ele fala: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Perceba que Judas nos orienta a edificar a nós mesmos. Primeiro, nós precisamos estar edificados para que possamos ajudar a edificar a outros. Primeiro, nós precisamos ter firmeza, ter segurança, ter estabilidade, ter compromisso com a palavra, ter exemplo e testemunho para que possamos edificar a outros. O texto fala: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. E devemos edificar a nós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Observe nesse texto que esta edificação, que deve ser firme, sólida, segura, estável, ela tem aqui uma base. E qual é a base? A vossa santíssima fé. Orando no Espírito Santo. Quando a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual, como disse Pedro, está firmada sobre a vossa santíssima fé, e quando nós vivemos em oração no Espírito Santo, aí a edificação, ela tem firmeza. As igrejas tinham paz, as igrejas eram edificadas. Voltando ao texto áureo, Atos 9:31. As igrejas tinham paz, as igrejas eram edificadas, as igrejas se multiplicavam. Havia um crescimento nas igrejas. Há quem diga: Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Negativo. Deus quer quantidade com qualidade. Crescimento quantitativo, crescimento qualitativo. Isso é o que Deus quer: a multiplicação, a soma, o crescimento. A igreja crescia quantitativamente, a igreja crescia qualitativamente. Vocês sabem, em 2 pregações de Pedro, a igreja primitiva já tinha cerca de 5.000 seguidores. Eu estou apenas dando informação que vocês já sabem. Na primeira pregação de Pedro, pós-Pentecoste, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Aí depois da cura do coxo na porta formosa do templo, quando Pedro e João foram arguidos e questionados lá no templo, eles pregaram o evangelho. Aí a Bíblia diz que agora a multidão já era de 5.000 almas. Quer dizer que havia um crescimento em quantidade. E o crescimento das igrejas, na sua quantidade de número de membros, depende de cada um de nós. Depende de nós termos paz, de nós vivermos em paz,
de nós promovermos a paz, de nós sermos pessoas pacificadoras, sermos edificados. Aí o resultado, as igrejas se multiplicavam. Aleluia, bendito seja Deus. Deus quer o crescimento, Deus quer a multiplicação, Deus quer o avanço da obra, e para que haja o avanço e o progresso, depende do empenho, do esforço de cada um de seus membros e congregados. O texto fala: as igrejas tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam. Cada um de nós pode e deve contribuir para o crescimento da igreja em quantidade e em qualidade. Através da evangelização, evangelismo pessoal, evangelismo em massa, participação efetiva da igreja nos cultos de caráter evangelístico, depende do nosso esforço, do nosso empenho, das nossas orações, orarmos pelos perdidos, por aqueles que caminham sem Deus, sem paz e sem salvação, termos paixão pelas almas, amor pelas almas que estão perecendo. Cabe a nós ajudar e contribuir para o crescimento da igreja. As igrejas tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam na Judeia, se multiplicavam na Galileia, se multiplicavam em Samaria. Voltando ao texto, o quarto fator essencial à igreja, diz o texto: andando no temor do Senhor. Aqueles irmãos, aquelas igrejas, cada cristão, cada membro, cada pessoa individualmente andavam no temor do Senhor. Olha o segredo daqueles em sucesso, daquele empreendimento, daquela bênção, daquela vitória, do avanço, do crescimento da igreja, é que os irmãos andavam no temor do Senhor. Vocês estão observando o texto? Diz o texto sagrado: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Andar no temor do Senhor é andar na obediência do Evangelho. É andar nos limites estabelecidos por Deus na sua palavra, não ultrapassar o que está escrito. Aqueles irmãos andavam no temor do Senhor. Quando nós andamos no temor do Senhor, andamos em santidade. Quando nós andamos em santidade, andamos em obediência. A nossa vida brilha. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Brilha a nossa luz diante dos homens, e eles verão as nossas boas obras e glorificarão o Pai que está nos céus. Temos andado no temor do Senhor? Nós temos andado no temor do nosso Deus? Na obediência da sua palavra, temos sido filhos obedientes, submetidos e submissos à sua palavra, diz o texto sagrado, andando no temor do Senhor.
Livro de Provérbios, capítulo 14, traz algumas coisas interessantes sobre isso, o temor do Senhor. Provérbios, capítulo 14 e o versículo 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Observe o que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que no temor do Senhor há firme confiança. Quando a pessoa anda no temor do Senhor, ela tem uma confiança firme, inabalável, tal qual aquela mencionada no Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. 27, Provérbios 14 e 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Todos nós sabemos o que é uma fonte, um manancial cujas águas nunca faltam, pois a Bíblia está dizendo que o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O que nós precisamos na nossa vida é temer a Deus. É o temor a Deus que nos leva a uma vida de obediência. É o temor a Deus que nos leva a uma vida de santidade. É o temor a Deus que nos leva a uma vida de compromisso. A Bíblia fala que de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. O texto de Eclesiastes, capítulo 12, os dois últimos versículos, ou seja, o 13 e o 14, está dizendo que temer a Deus é um dever de todo homem. O que é um dever? É uma responsabilidade, é um compromisso. É um compromisso que toda pessoa deve ter. É um compromisso, é uma obrigação que toda pessoa deve ter. Que eu saiba, dever é compromisso, é responsabilidade, é obrigação. São palavras sinônimas, são deveres que temos para com Deus. E Salomão está dizendo: de tudo o que se tem ouvido, o fim é, ou seja, o resumo é, a síntese é: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, seja ela boa, seja ela má. Diz o texto sagrado: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Novamente, voltando ao texto áureo, as igrejas, pois, em toda a Judeia, Galileia e Samaria, primeiro, tinham paz; segundo, eram edificadas; terceiro, se multiplicavam; quarto, andando no temor do Senhor; e finalmente, na consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo consolava, confortava aqueles irmãos diante da forte perseguição, diante das atrocidades do Império Romano, diante de tantas situações adversas.
O Espírito Santo consolava cada crente. O Espírito Santo confortava cada coração. Aqueles irmãos andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é o nosso consolador. Quando Jesus avisa aos seus que haveria de partir, haveria de voltar para o Pai, ele disse que rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador, da mesma essência, da mesma natureza, com a mesma eficácia, com o mesmo poder. Aí ele fala, o Espírito Santo que o mundo não conhece. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Sim, o Espírito Santo está presente na igreja e ele veio para ficar. Ele está presente em nossos corações. É o Espírito Santo que nos conforta. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que aplica o bálsamo, o lenitivo, o refrigério, o reforço. É o Espírito Santo, o outro Consolador que veio para ficar conosco para sempre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Espírito Santo que está ativo na igreja, que está operando na igreja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo que é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. A igreja andava na consolação do Espírito Santo. Jesus disse, São João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O outro Consolador aí, o sentido da palavra no grego fala da essência, fala da natureza e fala do poder, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está em nós, nos guiando a toda a verdade, nos fazendo lembrar de todas as coisas. Naturalmente, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que já sabemos, daquilo que já lemos, daquilo que já conhecemos pela palavra. A igreja andava na consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo conforta a sua alma. O Espírito Santo conforta a minha alma. O Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo ajuda-nos até com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes não oramos como convém. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. São 5 fatores essenciais à igreja e à nossa vida: a paz, a edificação, o crescimento, andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Palavra fiel e digna de toda aceitação.